nome é Jane Fabiola, eu sou advogada e hoje nós vamos falar sobre o regime de bens, um tema de muita importância para o casamento ou quando da separação do casal. Hoje estamos aqui com a advogada Daniele Picalho e Leane Basto. Quero que vocês se apresentem para a gente começar o nosso podcast. Bom, meu nome é Daniele Bicalho, sou advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões e estou aqui para contribuir aí com esse tema que é de suma importância para que todos possam entender um pouquinho melhor como fazer a escolha do regime de bens na hora de optar por celebrar o casamento ou até mesmo a união estável. Meu nome é Leane Bastos, eu sou advogada especialista em Direito das Famílias e o objetivo do podcast, sem dúvida, é sanar todas as dúvidas de maneira simples e sucinta para que, no momento da escolha, você não tenha nenhuma dúvida. E para começar, meninas, o que é regime de bens? Bom, o regime de bens, como o próprio nome já diz, é a forma como o casal escolhe para dividir os bens, lidar com a situação patrimonial dentro do casamento e também no caso de um eventual divórcio. Porque, assim, por óbvio, todas as relações, quando elas se iniciam, ninguém pensa em separar. Mas, infelizmente, nós sabemos que todos nós estamos suscetíveis a isso. Então, o regime de bens, ele serve para que o casal possa escolher qual vai ser a forma que eles vão lidar com a questão patrimonial dentro do casamento ou, eventualmente, se esse casamento se encerrar. Não é isso, né? Exatamente. E muitas vezes aquele casal, seja na união estável, seja no casamento, eles têm ali um patrimônio particular e, em detrimento da escolha que será feita, é que essa divisão é de suma importância. Que, a depender do regime que você escolhe, como vai ser explanado, tudo muda. Tanto a questão de bens particulares ou bens em comum, isso vai depender do regime. Leane, existe algum bem, algum regime padrão no Brasil? Sim, é o regime de comunhão parcial de bens, que na dúvida ele é adotado. Se você não informar que vai haver ali um regime diferente, ele é sempre o adotado e o fixado. Nesses casos ocorre o quê? Quando aquele casal ele se une ou na própria união estável, tudo que eles adquiriram na constância do casamento passa a ser um bem comum do casal. Isso quando eles não escolhem um regime padrão, então o Estado meio que escolhe para eles. Exatamente. A nossa legislação determina que, se não houver uma escolha diferente, será adotado o regime da comunhão parcial de bens. E esse regime vai servir tanto para o casamento quanto para a união estável. Porque a união estável, ela pode ser formal ou só uma união de fato, que é aquela que as pessoas simplesmente começam a namorar, de repente já estão morando juntas. Então, se elas não formalizam o ato de fazer uma escritura pública num cartório, dizendo que elas querem optar por um regime de bens diferente, a nossa legislação tem como regra no Brasil que o regime é o regime da comunhão parcial de bens. Como a doutora Leane falou, significa que todos os bens que foram adquiridos a partir do momento que ficar configurada a união estável ou que for celebrado o casamento, todos esses bens, independente de quem contribuiu financeiramente, vai ser presumidamente de esforço comum e, portanto, dos dois. E aí, em caso de eventual divórcio, esses bens que foram contraídos durante a união serão partilhados. E como ficam os bens que foram adquiridos antes do casamento e depois do casamento dentro desse regime de bens? Dentro desse regime haverá uma separação. Qual é o marco temporal? A celebração do casamento, a união estável, seja ela uma separação, uma união estável em que é registrada ou não, até mediante a escritura pública. Se, vamos dar um exemplo hipotético, João já tinha uma casa e ele casa com Maria. Aquela casa que era um bem particular dele, ela não se mistura com os bens que eles irão adquirir no curso desse casamento. Se lá na frente eles adquirirem 1, 2, 3 casas, aquelas 2 casas ou 3 serão partilhadas de igual forma ao final, se houver um divórcio.
mas tudo que foi adquirido antes do casamento ou antes da união estável é bem particular daquela pessoa. E uma coisa muito importante, pegando um gancho aí no que a doutora Leane falou, é que quando o casal vai celebrar o casamento e aí opta pelo regime da comunhão parcial de bens e eles já existem bens anteriores, como a doutora Eliane falou, esses bens anteriores ao casamento não vão ser partilhados em casos futuros. Só que nós sabemos que muitas vezes acontece de o casal vender esses bens anteriores para adquirir um bem comum. E aí, como que fica nesse caso? É preciso que conste no contrato de compra e venda, na escritura, que aquele bem está sendo adquirido com quais recursos? X recursos pertencentes ao João, como ela estava dizendo. Y dos recursos eram pertencentes a Maria, anteriores ao casamento. Porque aí quando for fazer uma liquidação do patrimônio que foi adquirido durante o casamento à união estável, vai ser retirado, vai ser desconsiderado aquilo que era de cada um em particular e vai partilhar aquilo que eles efetivamente construíram juntos. Porque às vezes acontece, né, de haver uma subrrogação de bens. Então é preciso que as pessoas tenham esse cuidado. Muitas vezes acontece de não ter esse cuidado, vende aqui um apartamento, dá de entrada numa casa, e aí quando chega lá no final, a data da escritura da compra e venda dessa casa foi durante a constância do casamento, mas se não tiver constado que 100, 200, 300 mil foi oriundos de um bem particular anterior ao casamento, essa disputa pode se tornar litigiosa e dificultosa para você comprovar isso depois de muitos anos. Então, é muito importante sempre tomar esse cuidado. Deixar ali um percentual, uma discriminação precisa de quanto foi investido pelo aquele casal ou, na verdade, quanto foi investido de maneira particular. Exatamente, isso mesmo. O que eu tenho visto muito acontecer é que na partilha ali, quando está tendo o divórcio, o casal, eles focam muito na partilha de bens, mas eles esquecem das dívidas. E eu quero saber de vocês, doutores, como é que ficam as dívidas na partilha de bens dentro desse regime de bens da comunhão parcial? As dívidas também são divididas. Assim como os bens são presumidamente de esforço comum, as dívidas também são presumidamente contraídas em benefício da família. Então, nesse caso, quando existe as dívidas, o que vai acontecer? No primeiro momento, o juiz vai declarar que essa dívida pertence 50% para cada um. Depois, numa segunda fase, vai se apurar todo o patrimônio que existe do casal, abater o valor das dívidas e aí sim fazer essa meação. E se não houver patrimônio, fica a dívida para ser pagada cada um na sua responsabilidade. Então, se, por exemplo, só o marido, por exemplo, é um servidor público que contraiu dívidas no banco, isso é muito comum, porque servidor público tem facilidade de conseguir empréstimo consignado, ele contrai a dívida em nome exclusivo, mas a dívida é do casal. Então, se eventualmente não houver bem para fazer esse abatimento, é meio que convertido em perdas e danos, né? Então, a esposa vai ter que arcar com 50% daquela dívida. E a única forma de excluir isso seria se comprovasse que esses valores não foram contraídos a bem da família. Uso exclusivo. Só que isso é muito difícil de conseguir fazer essa prova, né? De que a eventual empréstimo contraído não foi revertido para o bem da família. Então, assim como os bens, as dívidas também são partilhadas. Exatamente. E fica a dica, né, para os casais que já entraram no relacionamento para ter uma visão ampla da situação financeira do seu cônjuge, porque isso pode te afetar diretamente. Doutora Leane, aproveitando ainda, vamos supor que eu me casei e fiquei 2 anos, escolhi ali no dia do meu casamento o regime da comunhão parcial, que é o padrão, né? Escolhi esse regime, estou casada há 2, 3 anos, quero mudar, isso é possível? Sim, é possível. Hoje em dia, essa mutação, alteração de regime, ela não só é possível, como é adotada.
por muitas vezes o casal como estratégia até para uma blindagem de patrimônio, que é o que vem acontecendo de maneira muito corriqueira, ela faz uma alteração ali e a melhor forma para você conseguir fazer essa alteração sem atingir diretamente os bens que já foram adquiridos é ter uma clara visão e separação, porque isso vai influenciar, como já disse, no divórcio e na partilha desses bens. Porque como cada regime tem regras próprias, obviamente, com a alteração, tudo que foi adquirido até aquela data, ela vai ser partilhada a partir daquele regime que foi escolhido anteriormente. Do regime, da data que foi alterada em diante, os novos bens que forem adquiridos já serão intermediados aí pelo novo regime. E é importante dizer que essa alteração só pode ser feita de forma judicial. Né? Essa alteração do regime de bens tem que ser feita judicialmente, até para haver um esclarecimento de que não há aí uma lesão de terceiros, né? Que a pessoa não está fazendo essa alteração do regime justamente para poder se esquivar do pagamento de uma dívida. E aí, como a doutora Eliane falou, até o momento da alteração vai reger o regime de bens que já estava em vigor. Então, se era casado em comunhão de bens, por exemplo, e quer mudar para separação de bens, até a data que houver essa separação, todo o patrimônio que foi construído vai ser considerado como de ambos, e aí vai haver a partilha, cada um vai ter a sua meação, e a partir de então, cada um vai adquirir, nesse regime específico de separação de bens, vai adquirir os bens, cada um em seu nome, e aí, eventualmente, um bem não responde pela dívida do outro, ou quando houver um divórcio, por exemplo, os bens já estão definidos nesse caso, né? Muito interessante. E quais são os outros regimes de bens que vocês podem dizer aqui para a gente entender melhor as nuances dos regimes de bens no Brasil? Bom, aqui no Brasil, como a gente já disse, nós temos a regra, que é o regime da comunhão parcial de bens. Nós temos também a comunhão universal de bens, que engloba tudo que era anteriormente os bens particulares, passa a ser do casal, independente da data que foi adquirido. Nós temos o da separação de bens, e aí dentro desse regime da separação de bens, nós temos duas vertentes. Nós temos a separação legal, vamos dizer que a pessoa escolhe por separar, e nós temos também a separação obrigatória de bens, que são alguns casos em que a legislação prevê que a pessoa não pode casar por um regime diferente. Também existe a participação final dos aquestos, que é um regime muito específico e que requer, inclusive, um melhor acompanhamento por ser mais complexo. Então, assim, a princípio são esses os regimes que nós temos disponível na nossa legislação. E o ideal, assim, pensando no campo realmente, assim, de tomar as decisões de uma forma mais acertada, é que as pessoas comecem a pensar melhor sobre um planejamento matrimonial, que ele antecede o casamento. Né? Então, assim, havendo uma consultoria nesse aspecto, a gente pode compreender melhor qual é o contexto fático daquele casal para adequar qual regime de bens seria mais indicado para eles. E através dessa consultoria, fazer um pacto antinupcial para que isso tudo fique estabelecido e esclarecido, porque isso faz com que, eventualmente, no futuro, facilite as coisas, porque enquanto você está de bem com a pessoa, é mais fácil de você lidar com essas questões patrimoniais. Porque não podemos nos esquecer, né, doutora Eliane, que o casamento é um contrato. Você está optando por viver com aquela pessoa, partilhar a vida com aquela pessoa. Então, por mais frio que isso possa parecer, nós não podemos ignorar esse fato, não é? Por isso que cada regime ele tem ali a adoção definida de cada regra. O universal, por exemplo, como a doutora falou, como regra entra bens particulares e bens comuns, salvo se houver ali uma cláusula de incomunicabilidade, que seria como se fosse assim, olha, tal bem, ele foi doado ou foi transferido, mas não passará para a pessoa do cônjuge. Então, cada regime, essa é só uma das pequenas peculiaridades de cada regime. Então, cada um deles tem adoções e regras próprias. É necessário que vocês tenham conhecimento de todos para que você possa encaixar de maneira mais
necessária ou de acordo com o caso de vocês, porque, de fato, por exemplo, o regime de separação legal de bens, o que é seu, o que é meu. Então, não se comunica nenhum bem, salvo se ele, no momento da compra, colocar 50% para um, 50% para outro, deixar ali determinado o percentual de cada um. Então, essas peculiaridades, elas são importantes para que você tenha uma noção na definição da união estável, que também pode ser escolhido o outro, e como regra geral, o silêncio já vai ser adotado ali o regime de comunhão parcial, porém, na própria união estável, na escritura pública, você pode optar por um regime de comunhão universal, separação total, enfim, esses detalhes eles são cruciais para a escolha do seu regime. Doutora Leane, você falou de um assunto que é o tema da minha próxima pergunta. Então, só mais para aprofundar um pouco. Existe uma diferença da união estável para o casamento e como que isso acontece quando as pessoas passam apenas a viver junto como se casado fosse? O ato do casamento é uma celebração, é extremamente rigoroso, você passa por trâmites, tem que apresentar documentação, tem todo um regramento próprio. E o registro, né? Então, a celebração do casamento, ele tem ato próprio. Já a união estável, ela pode ocorrer de duas formas, de maneira totalmente irregular, mas preenchendo alguns requisitos que a lei prevê, ou não, o casal pode chegar no cartório falando, não quero fazer um casamento, mas eu quero deixar todo mundo registrado. Nós temos uma comunhão, um regime de união estável desde tal data, e a partir dessa data nós escolhemos separação total, por exemplo. Então, inclusive, a gente já aconselha que na união estável vocês não deixem para provar na justiça. Já deixem ali em prova se vocês não tiverem a escritura pública, porque isso vai facilitar até mesmo na dissolução ou no reconhecimento, né? Então, existe uma separação de um instituto para o outro em detrimento do regramento. O casamento, ele já tem ali a própria certidão, seja no civil ou religioso e civil, ou a união estável. Ambos têm um desejo de constituir uma família, porém, as peculiaridades são só com relação aos próprios institutos. E o STJ já entende que hoje a união estável ela se equipara ao casamento, então todos as benesses que podem ser adotadas para o casamento também podem se equiparar à união estável. Então assim, basicamente a diferença que existe entre o casamento e a união estável é a formalidade do ato, né? Porque assim, o casamento ele exige um ritual para ser celebrado. Já a união estável, ela precisa apenas de existir o fato. Ela só precisa ficar configurada que duas pessoas estão dispostas a viver como se família fosse, independente de haver uma escritura pública ou não. Pode fazer uma escritura pública, é recomendado que se faça essa escritura pública para salvaguardar os direitos, mas o simples fato de as pessoas optarem por viverem juntas com o ânimo de fazer uma família tem a validade. E aí tudo que a lei garante para o cônjuge, ele garante também para o companheiro. Então, só para ver se eu entendi. Dentro da união estável tem dois tipos, né? Que seria a união estável informal e a formal. A formal é aquela que a pessoa vai no cartório e registra ali que convive, vive com a pessoa e registra ali os direitos dela, o que ela quer que seja registrado. E a informal que é quando as pessoas simplesmente passam, o casal simplesmente passa a conviver como se casado fosse. Exatamente. Muito interessante. E vocês têm algum caso interessante pra gente fazer uma analogia, mostrar para as pessoas, geralmente contar uma história, que as pessoas têm o costume de entender melhor quando a gente mostra alguma história na internet ou algum caso parecido que já tenha chegado para vocês? Olha, constantemente a gente vê aí nas mídias sociais, com a grande exposição dos famosos, que acontecem aí essas intrigas, essas discussões sobre a partilha de bens. Recentemente nós tivemos aí o caso do ganhador do Big Brother Brasil, por exemplo, que foi o Davi. Chegou a notícia de que a ex-companheira dele, Mani, havia ganhado na justiça o direito de receber metade do prêmio do Big Brother. E aí isso virou um alvoroço na internet, né? Para entender o porquê que ela teria direito.
No caso deles, ela teria direito porque, como lá dentro do programa, ele fazia questão o tempo inteiro de dizer que ela era a mulher dele. E, inclusive, usando a palavra esposa. A gente pode ver aí várias imagens dele como referindo-se a ela como esposa, honrando ela como esposa, dizendo que ela ajudava ele, que eles construíram as coisas juntos. E aí, imediatamente após ganhar o prêmio, no dia seguinte, no café da manhã com a Ana Maria Braga, ele disse que eles estavam ali na fase de namoro, tomar sorvetinho na praia, justamente talvez por conta dessa preocupação. Então, assim, sem entrar especificamente no caso dele, mas utilizando esse fato para explicar, considerando que essa união estável de fato foi reconhecida, porque nós não temos acesso aos autos, então nós não podemos dizer se nesse caso foi aplicado. Mas considerando que a união estável foi reconhecida, sim, ela vai ter direito ao prêmio. Ainda que o regime da comunhão parcial de bens, ele diz que os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento serão presumidamente de esforço comum, ou seja, independente se a mulher ou o homem que adquiriu, de repente o homem trabalha, a mulher é dona de casa, não interessa, porque a unidade familiar construiu esses bens. No caso de um prêmio, não foi um bem adquirido onerosamente, então vem essa dúvida, mas é um fato eventual que integra o patrimônio do casal. Inclusive, recentemente teve uma decisão do STJ que julgou que uma mulher que havia recebido um prêmio de 28 milhões na loteria teria sim que dividir esses bens, esse prêmio com os filhos do marido, em razão de ter sido adquirido durante a união. Esse caso é específico porque eles eram casados no regime da separação de bens. E eles eram casados pelo regime da separação obrigatória de bens. Só que o STJ entendeu, diferente do tribunal de primeira instância, que por ter sido um fato eventual, esse prêmio integrou o patrimônio comum do casal. Então, não foi adquirido onerosamente só por ela, embora ela seja casada pelo regime da separação. Então, tá vendo como tudo vai depender do caso concreto. Por isso que é muito perigoso que as pessoas utilizem a internet para divulgar notícias falsas sem ter acesso aos autos. Não tem como a gente analisar uma situação de terceiro sem saber exatamente o que aconteceu no contexto fático, não é isso? Doutora Daniele, você apontou um caso sobre a separação total de bens, e aí eu queria que você esclarecesse se quem opta pela separação total de bens está automaticamente protegido ali nessa partilha de bens quando for acontecer o divórcio. Olha, primeiro a gente tem que dizer que para que você opte por um regime de bens diferente daquele que é o legal, é preciso fazer um pacto antinupcial. E aí, nesse pacto antinupcial, vai ficar delimitado todas as questões que o casal vai reger ali durante aquele casamento. Existe uma situação de fraude. Às vezes, a pessoa opta por um regime da separação de bens apenas para que não seja atingindo o seu patrimônio em eventuais dívidas. Nesse caso, vai precisar fazer uma prova, né? E aí, o credor vamos imaginar que existe uma dívida grande, um casal era casado pelo regime da separação de bens e o devedor não tem nenhum bem em seu nome, mas todos os bens estão em nome da esposa. Vai ser um litígio, uma disputa para provar que houve ali uma simulação para tentar anular, né? Então existem esses casos de fraude. No direito, eu costumo dizer que o direito não é igual à matemática, que nós temos ali 2 e 2 são 4. Tudo vai depender do contexto. E aí é a partir desse contexto fático que nós vamos construindo as possibilidades que a lei nos traz. Então, embora a separação de fato resguarde em um primeiro momento o patrimônio do casal, é preciso avaliar que nós estamos falando aqui da regra geral. Tudo existe uma exceção, então é preciso analisar com cuidado essa situação. Porque em caso de fraude vai haver outro tipo de ação que envolve outras provas para serem realizadas para desconstituir essa simulação
desse negócio, entendeu? Para poder atingir o patrimônio do cônjuge. Porque o pacto antinupcial ele não é válido só para a partilha. Ele pode definir outras coisas, como pensão, guarda, convivência. Então, por isso que a gente reforça tanto a necessidade de, muitas vezes, trabalhar com o pacto antinupcial, porque ele ainda pode fugir um pouco e acrescentar um pouco de cada regime. Diante da peculiaridade ali do casal, ele pode definir coisas que tem um pouquinho no regime de comunhão parcial, universal, separação, pode ser definido com base na realidade daquele casal. E como é importante a gente ter noção de como funciona o regime, porque através dele nós teremos uma noção de quem tem direito ao quê. Agora, para encerrar, deixar em aberto para um novo podcast, a minha última pergunta é: regime de bens influencia na herança? Influencia sim. As consequências legais do regime de bens é diversa para a situação de divórcio e para a situação da sucessão. As pessoas equivocadamente pensam que, por exemplo, uma pessoa que é casada no regime da separação de bens, quando se divorcia não tem direito a nada, então quer dizer que quando a pessoa falece também não teria direito? Não é bem assim que funciona. Esse pode ser o tema do nosso próximo podcast. Deixe sua pergunta, deixe sua dúvida, que a gente vai trabalhar aqui para trazer melhores vídeos e trazer mais uma comunicação melhor para vocês. Exatamente. No outro podcast nós podemos adentrar um pouquinho mais a fundo nesse tema, que também é muito interessante. Em breve.